Estamos ao vivo aqui nessa noite maravilhosa, quarta-feira. Estamos aqui para mais uma live maravilhosa, uma live de aprendizado, uma live de reflexão, uma live onde trazemos aqui, convidamos aqui especialistas para falar para nós, para falar conosco, para nos auxiliar e nos ajudar nas nossas questões. Vou chamar aqui já a nossa convidada para participar com a gente, para a gente já apresentá-la. Vamos lá. Estamos. Tá. E você? Cadê você? Entrou. Olá, 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 Boa, tudo bem? Boa noite. boa boa noite. noite. Consegue ouvir? Tá tudo certo? Consigo, vocês estão ouvindo certinho? Barulho do Bacana. cachorro também. O latido do cachorro está participando. Ele quer participar também, né? Ele quer Bom, participar. bom, vamos aqui já, para te agradecer por aceitar esse convite, né, disponibilizar o seu tempo, porque você é uma profissional que tem muito atendimento, tem muitas coisas a fazer, muito trabalho, muita coisa, e você disponibilizou o seu tempo para vir falar com a gente e assim falar com outras pessoas, nos auxiliar, nos instruir, nos ensinar um pouco mais sobre psicanálise e hoje falando sobre luto e vida. Bom, quero deixar então você agora se apresentar para a gente e vamos dar início aí nessa live aí, tá bom? Seja bem-vinda. Muito obrigada, né? Primeiramente, agradecer o convite, né? Agradecer a confiança, agradecer a todo mundo que está assistindo também, né? Hoje é uma noite muito especial, vou me apresentar. Meu nome é Sônia, sou psicóloga, trabalho com abordagem psicanalítica e hoje a gente vai falar sobre esse tema que ele é bem ainda um tabu, né? Falar sobre morte, falar sobre alguns acontecimentos que acontecem, tem pessoas que não gostam de falar, tem pessoas que julgam, a pessoa saiu, acabou de perder, né? Acha que tem que ficar sofrendo a vida inteira, que não tem a vida após o luto. E o luto, ele não significa só perda de o luto pode ser uma perda de um emprego, uma mudança de casa, uma perda de relacionamento. Então, a gente aqui vai explicar um pouquinho sobre essas diferenças, inclusive a diferença de como cada pessoa passa por esse processo, né? O luto, ele é um tema bem profundo, bem delicado e muito presente na vida de todo mundo. Todo mundo passa por isso, né? Falar de luto é também falar de amor, é também falar de vida, é também falar de vínculos, de presença, de ausência, de sentimento, de sobrevivência, né? Aqui a gente não vai dar uma resposta, né? Não tem uma resposta quando acaba, quando começa, como vive. Ele é um processo único, que cada um passa de uma maneira, né? E a gente vai falar de uma maneira acolhedora, sem julgamento. E a gente vai começar então explicando o que é o luto, né? Às vezes a gente pensa no luto só como uma coisa ruim, mas tem aí as memórias e as lembranças. A gente pode fazer disso também um processo simbólicos, homenagens, com alguns rituais. Ele não precisa ser um processo ruim, doloroso para todo mundo. A gente pode passar por ele de uma maneira acolhedora. A gente não precisa passar sozinho também esse momento, né? Por isso que existem as terapias, essa pessoa que vai acolher sem julgamento, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre que é o luto. Né? O luto na psicanálise ele é entendido como um processo psíquico que é da perda significativa de um ente querido. Né? E o Freud, ele no livro dele, Luto e Melancolia, ele ensina que o luto acontece quando o ego precisa se desligar um pouco desse investimento que a gente faz no outro, né? Esse amor, esse apego,
que a gente tem na outra pessoa. A gente tem que desligar disso e para a gente é muito difícil. A gente tem o apego, a gente tem as emoções, a gente tem o carinho, a consideração. Às vezes a gente tem dificuldade de se apegar com uma roupa, de algo pessoal da gente, e do mesmo jeito de se apegar às pessoas, de se desapegar. Por isso é um processo bem doloroso para algumas pessoas, porque a gente se apega, a gente tem esse apego. Inclusive, com luto, a gente tem trabalhado muito também com a terapia do apego. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas ela é bem, né, ela é bem utilizada na terapia do luto, na terapia do apego. Depois, né, quem quiser se aprofundar nesse tema, também interessante, porque a gente fala também desse apego, né? E a gente precisa deslocar esse apego que a gente tem no outro, né? Investindo numa outra parte, que é na gente. A gente não pode esquecer da gente nesse processo do luto. Nem no processo, independente de ser luto, de um relacionamento, de qualquer coisa, de pensar mais no outro, investir só no outro e esquecer de investir na gente, de pensar na gente. Porque a gente pode amanhã perder o trabalho, a gente pode amanhã perder a casa, a gente pode amanhã perder o relacionamento, e a gente tem que aprender a saber viver. Tudo isso é um luto, todas essas coisas que a gente perde é um processo de luto. Por isso que ele é muito doloroso, né? E esse desligamento, ele não é linear, ele não é imediato, ele exige um tempo, uma repetição, a dor, né? A resistência. Muitas vezes silêncio, a gente acaba não falando muitas vezes de certas coisas, de certas dores, às vezes é se sentir fraco, chorar, o sentir, demonstrar emoção, muitas vezes ainda é julgado. Ou é julgado porque sente demais, ou é julgado porque às vezes está tentando, Não né, expressa nada, né? para Não uma expressa vida. nada. Você falou aí Sim, sobre tempo, né? Porque muitas pessoas, a gente não sabe, a gente não aprendeu sobre isso, a gente não é ensinado sobre isso, a gente vai viver conforme acontece ali, né? E você falou sobre tempo, e muitas pessoas pensam que existe um tempo para terminar esse processo de luto, né? As pessoas esperam que, não, daqui um mês acaba, daqui 3 dias acaba, daqui uma semana acaba. Não, eu acredito que o processo do luto para cada um vai ser diferente e pode durar anos, sim. quanto pode durar meses, né? Acho que seria mais ou menos isso, né? Sim, exatamente. Ele não tem um tempo específico, né? A gente vai até falar sobre, que a gente fala muito, né? Sobre o processo do luto, né? Que a gente tem, né? Aquelas fases do luto que antigamente era muito falada, né? A gente tem a fase da negação, da raiva, da barganha, da tristeza, da aceitação. A gente não entende o luto como essa escada que tem, né? Os degraus, né? A subir. Ele não é um processo fixo, ele é diferente para cada um, né? Ele é como se fosse o mar, né? Às vezes ele tá calmo, às vezes ele tá com onda, às vezes ele tá nervoso, às vezes tá tranquilo, você pode brincar, pode se machucar, pode vir uma onda e te engolir, né? O luto, ele é assim. Vai ter dia que você vai estar bem, tem dia que você vai lembrar, vai chorar, né? A gente pode imaginar como isso, não como escada, né? Que tem os degraus. Ah, você vai passar por isso, por aquilo, por... Cada pessoa vai passar de uma forma diferente. Não tem uma sequência exata, uma sequência certa. E nem um tempo, né? Como se fosse uma cicatriz. No começo ela tá lá, o machucado, sangra, dói. E daí, depois ele vai, a cicatriz vai continuar lá. Você sempre vai olhar, você vai saber que você machucou. Ah, caí, foi aquele dia de bicicleta. Mesma coisa o luto, você vai ver lá, ele existe, mas ele não está sangrando mais. Ele não é mais uma ferida, ele só é cicatriz. O processo do luto é mais ou menos isso, para a gente tentar explicar, né, de uma forma assim didática, porque não tem realmente, né? Não tem o tempo, não tem uma explicação, não é igual para todo mundo. Né? Não tem um jeito certo de ver o luto. Cada um tem seu jeito, não tem o certo,
Cada um vai ter um processo. Cada um, não só no luto, de tudo. Todo mundo vai ter Sim, uma maneira de lidar diferente com todas as situações, né? E mesma coisa o luto. Ele não, ele vai encontrar um espaço na sua vida de uma maneira que ele não vai deixar de existir. Ele vai existir, mas de uma maneira diferente. E com as lembranças, os momentos bons. E um dia você vai lembrar, né, com mais tristeza, outro dia você vai lembrar com alegria. Não tem. É muito singular, né? Cada um vai sentir de uma forma, e eu penso que existe, igual a gente está falando, existem vários tipos de luto, né? Tem o luto em que perde o emprego, ou algum amigo muda de estado, né? Sim, exatamente. Ou o fim de um relacionamento, né? E até quando alguém morre mesmo, né? E aí uma Sim. única pessoa pode viver tudo isso e cada situação ser um tipo de luto diferente, né? Sim, exatamente. Vão ser situações, né? O mesmo processo de luto, de perda, mas de maneiras diferentes, exatamente. Pode ser uma mudança de estado, de cidade, de casa, de trabalho, até muitas vezes de função. Você muda de função no trabalho, fica com aquele medo, né? De mudar, de não saber como que vai ser. Exatamente isso. Sim, Relacionamento. sim. E aí, assim, igual você falou, a gente não tem uma resposta ali, um livro com todas as respostas da psicanálise para resolver todos os problemas de todo mundo. Não funciona desse jeito, né? Cada pessoa é única, cada pessoa elabora de uma maneira. Mas aí todo mundo tem aquela mesma pergunta em relação ao luto, né? Quando vai acabar ou o que eu posso fazer para melhorar? Como seria elaborar isso, né? Como que a gente elabora essa questão dentro da nossa cabeça, assim, dentro da nossa mente? Porque a gente vê pessoas que não é que supera, mas que acaba lidando de uma forma melhor com a situação. Por exemplo, vou dar um exemplo de mim mesma. Eu estive num trabalho e eu trabalhei quase 7 anos lá. E quando eu saí, aí assim, já estava estudando e tudo, né? Já estava na transição de carreira, né? Mas com a mentalidade que eu tinha quando eu saí de lá, eu identifiquei que sim, eu estava vivendo um luto, né? E que todas as coisas cooperam para o bem, né? Só que, Uhum. e aí a gente permite, né, sentir isso, porque é importante também permitir sentir, né? Permitir que o sentimento Claro. venha. E, e aí, no decorrer dos dias, assim, eu teve aquele momento de choro, né? A gente cria vínculos, a gente cria amizades, a gente sofre mesmo, né? Mas eu acredito até que eu elaborei bem essa questão, né? Só que tem pessoas que aí entram até em depressão, né? Por exemplo, tem pessoas que terminam Sim, relacionamentos que entram em depressão, que se entregam mesmo ali para aquela situação. Aí a gente entra aqui na elaboração psíquica, né? Como elaborar isso, né? Então, por exemplo, aqui na live, se tiver alguém aí, poxa, Sônia, tô nesse processo do luto, como que eu elaboro isso, né? sim, exatamente, né? A gente, inclusive, tem, né, o processo do luto e a melancolia, né? Que já é um processo a mais, onde a pessoa já entra nesse processo de depressão. A gente pode falar mais ou menos, né? Vai, dando o exemplo. O luto, mais ou menos, ele vai durar uns 2 anos. Passando disso, se você não consegue andar para frente, não consegue elaborar, não consegue fazer mais nada, tá numa depressão, isso já está numa melancolia. Onde é um estado mais grave, onde a pessoa realmente precisa de intervenções, precisa de tratamento, precisa de uma coisa muito mais profunda. Diferente do luto, que ele vai encontrar o seu lugar de, né, vai encontrar o seu lugarzinho ali para ele ficar, né,
quietinho, aconchegado, você vai lembrar com as memórias boas. A melancolia, não. Você não consegue mais viver, você não consegue mais fazer nada, você entra em depressão, né? Você muitas vezes não quer sair do trabalho, perde as amizades, aí já passa para um outro estado, né? Às vezes também o medo de esquecer. Muitas vezes as pessoas, elas, além de perguntarem, né, quando que essa dor vai passar, elas também perguntam, eu não quero esquecer, elas falam, não quero esquecer a pessoa. Elas têm medo, né, de às vezes viver, de às vezes continuar a vida fazendo suas coisas, com medo de até do julgamento das pessoas. Não, mas, né, meu marido faleceu e eu tô aqui comemorando meu aniversário. As pessoas vão falar, vão julgar, né? Como se a pessoa, se ela estivesse vivendo a vida dela, ela tivesse esquecido, não tivesse passando o processo de luto. E às vezes a pessoa chega também, não só falando que tá mal por causa do luto, elas chegam também falando, eu não quero esquecer, né? A gente não vai esquecer a pessoa. A gente não esquece a pessoa que faleceu de jeito nenhum, né? Então, eu sempre respondo, você não vai esquecer isso, né? O luto não é sobre apagar lembranças. Ele é sobre encontrar um lugar interno para essa dor, para o seu sentimento, né? Para que ele não te paralise, que não aconteça isso, esse processo da melancolia, que quando você fica paralisado, você não consegue fazer mais nada. Então, com a terapia, principalmente, que a pessoa vai ajudar a pessoa a sair desse lugar. Se ela estiver paralisada, não conseguindo fazer nada, né? Ajuda do psicanalista, psicólogo, da terapia, vai ajudar a pessoa a ressignificar esse processo, não deixar esse processo paralisar ela, né? Não se tornar isso uma melancolia, um processo mais grave do luto. Sim, sim, sim. Né? E como que foi para você, né? Como que você saiu desse processo? Você fez Muita terapia na terapia. época? Como que Muita foi, né, essa terapia. experiência? Aí, assim, quando a Sim. gente começa a ver sobre isso, e a gente entende que o luto não é só quando alguém morre, né? Uhum. É isso que você falou, a gente começa a ressignificar as coisas, porque a gente vive o luto quando, igual, aí eu fico pensando assim na minha vida. Eu vivi um luto quando um cachorro que eu tinha, muito, muito amado, sabe, morreu. Eu Uhum. senti o luto quando eu saí desse trabalho. Aí a gente começa a lembrar, Uhum. tem várias fases da nossa vida em que a gente vive o luto mesmo, né? Porque o luto é exatamente isso, não é só quando alguém morre, é quando a gente tem essa sensação de que a gente perdeu algo, né? A gente perdeu alguma coisa, e não só alguém, né? E aí eu Sim. queria fazer um comentário de um vídeo que eu vi, e eu queria saber se você concorda, porque depois eu quero que você fale aqui sobre o seu livro, né? Que você está escrevendo sobre Sim, o luto. sim, Fala um sobre pouquinho o aí pra gente, em luto. seguida eu falo desse vídeo que eu vi. Sim, claro, tá escrevendo um livro, né, que ele fala do processo de luto que eu passei, ele fala sobre, o nome do livro é Lágrimas à Distância, ele fala sobre o luto por suicídio, né, eu estava viajando, estava morando fora, quando passei um luto à distância, quando a pessoa não pode enterrar, quando a pessoa não pode ver, né, como que é esse processo? Porque a gente entende muito o processo de luto quando a gente tem um enterro, né? Acho que isso muito aconteceu também na pandemia, né? Onde as pessoas morreram e muitas pessoas não enterraram, não foram ver, não teve um velório, né? Então são lutos diferentes. Cada pessoa passa o luto de uma maneira, principalmente na pandemia, quem, né, não pôde ver, não pôde enterrar, foram lutos diferentes, que a gente não está acostumada com esse tipo de luto. E o livro que eu estou escrevendo, ele fala sobre isso, né? Sobre esse, no luto, no geral, sobre todo o processo, fala da minha experiência e fala principalmente desse luto à distância, onde você não tem essa despedida, onde você não pode enterrar, não pode passar, né, um velório, não tem uma despedida, não tem, né, e é sobre isso, e ele tá saindo logo
na editora, já tem a capa. E quem estiver assistindo a live, depois entre em contato que eu vou enviar a cópia do livro em PDF para todo mundo. Só mandar Ai, que mensagem maravilhoso. lá, ou para mim, ou para o espaço Reconectar, para vocês. Sim. Pode falar que esteve presente na live, que eu vou dar de presente uma cópia do livro em PDF, Ai, que digital. bom, arrasou. Para vocês Olha, dois também, né? ai, que bom. A gente fica feliz. Aproveitar aí, Sim, pessoal, já seguem ela aí, ó. Já Por clique aí para favor. seguir, seguem ela. sim, Tem bastante sim, conteúdo sempre estou legal. compartilhando. Inclusive, a gente já trouxe ela aqui porque ela é profissional da área, psicanalista. Quem precisar de terapia, já pode chamar ela aí, né? Psicóloga também, né? Que teve o pessoal que entrou agora, então a Fernanda é Sim, psicóloga, sim, psicanalista e está escrevendo um livro a respeito do luto. Muito bom. sim, exatamente. Pode entrar em contato, seguir. Assim, a gente sempre está postando os conteúdos, né? As informações. Muito bacana para sempre estar acompanhando, sempre estar antenado nos assuntos, né? Bem Sim, importante. Quem sim. tem interesse. Eu gosto de estar no grupo e eu volto sempre numa parte assim, que principalmente nós que somos homens, né, homens, temos a dificuldade, temos a dificuldade de se expressar, né, de vergonha, timidez, por causa da nossa criação, por causa do que a gente ouve, né, pessoas falarem, Uhum. e isso foi algo que me prejudicou bastante, né, porque eu passei por um luto também, e alguns lutos, e eu me sentia culpado porque eu não conseguia me expressar, não conseguia chorar, não conseguia ter, sabe, uma expressão assim, não sabia nem como falar com as pessoas, como falar. E eu acho que gosto de voltar sempre nesse aspecto de que a gente pode sim expressar, a gente pode chorar, o homem pode chorar, o homem pode sentir saudade, o homem pode dizer que ama, o homem pode dizer que está sofrendo, o homem pode dizer que está passando por esse processo, está sendo difícil. O homem pode dizer e falar assim, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me auxilie. Né? Porque a gente sabe dos mecanismos de defesa que a gente utiliza, e principalmente nesse momento do luto, a gente tende a utilizar de alguns, seja a negação, igual você disse, né? Ou com algum tipo de mecanismo para a gente amenizar essa dor, esse sofrimento, porque a gente não quer sentir, né? A gente não quer sentir esse. A gente acha que chorar, que sentir tristeza, que sentir saudade é ruim, né? É um sentimento ruim. Então eu gosto de pensar sempre no luto e dizer assim, ó, você pode chorar sim, você pode sentir saudade sim, você pode pedir ajuda sim, né? E também pensando no outro lado, de quem está passando pelo luto e a pessoa que vem tentar ajudar, tomar cuidado com as palavras, né? Tomar cuidado com a frase que usa, tomar cuidado com o que vai dizer naquele momento, porque você pode acabar prejudicando bastante também, né? Sim, exatamente. Foi muito importante, né, você ter tocado nesse assunto. A gente é criado, né, os homens, né? O homem não chora, não tem, não sente, não sofre, não se apega, né? Tem muito aquela questão, eu tenho que estar bem porque eu sou homem, eu que tenho que, né? Imagina, eu não posso chorar, não posso sentir porque eu tenho que apoiar a Mônica, né? Por exemplo, assim, né? Tem que estar bem. E mesmo até, não só homens, né? Muitas mulheres são criadas assim, né? Você não pode chorar, você tem que ser forte. A lei do silêncio, muitas, né, muitos pais trabalham com a lei do silêncio, não pode falar, não pode chorar, não pode incomodar. E a pessoa cresce com isso. Não posso chorar, não posso incomodar, não posso falar, não posso mostrar vulnerabilidade. Tem essa questão, tem pacientes que falam, não conseguem chorar, não conseguem se expressar. E o que acaba acontecendo é que isso transforma em doenças psicossomáticas, que isso vai ter que sair de uma forma. Se não sai nas lágrimas, não sai no choro, vai sair numa queda de cabelo, vai sair na dor de estômago, vai sair na dor de cabeça, vai sair em alergias psicossomáticas, vai sair de uma forma, você vai acabar somatizando. Tem pessoas que ficam cegas, não enxergam mais, não andam com doenças
que são de fundo emocional. Psoríase, várias doenças de pele, de mesmo enxaqueca emocional, dor de estômago, que fica com aquela. Ah, eu sinto. O que que você sente no corpo? Você pergunta para a pessoa. Um nó na garganta, das coisas que não falam, uma dor de estômago, o intestino preso. Acaba passando para o corpo. Você tem que falar de alguma maneira. Por isso que a psicanálise é a cura pela fala. São as coisas que a gente precisa falar para não somatizar. Isso foi Sim, muito importante. Tem pessoas que não conseguem falar por todas essas coisas, tanto da maneira de como foi criada, o homem não chora, tem que ser forte, e às vezes até mulheres que não conseguem se expressar porque foram criadas, tem que calar a boca, ficar quieta, não dar um pio, essas coisas, né, que a gente escuta quando é criança, os pais falam, ficar sim, quieta, não quero ter mais nenhum pio, a pessoa não fala. É. É muito sim. importante ter esse espaço de segurança da terapia, de confiança, sem julgamento, para a pessoa poder falar para não somatizar. Sim, sim. E aí, eu ia comentar aqui, eu queria saber se você concorda. Eu vi um vídeo que o rapaz falava assim, que a gente sente tanto no momento ali do luto, não, não é pelo, não é assim, no caso de morte, não é que a pessoa que foi embora. É o fato de que a gente não vai mais receber algo daquela pessoa, né? Então ele dá até o exemplo assim, não sou mais eu, não é eu que não vou ligar mais, sou eu que não vou receber mais uma ligação, sou eu que não vou receber mais um abraço, mais um contato, não vou ter mais uma conversa. O que que você diz a respeito disso, analisando com esse olhar dele, assim, que ele está querendo dizer assim, que a gente sente, claro, acredito que até inconsciente, não é só porque a pessoa se foi, mas é porque eu não vou ter mais aquilo. É também esse investimento, né, que a gente faz no outro, Sim, né? O que a gente espera muitas vezes do outro, né? sim, E cada pessoa. eu achei uma colocação interessante, né, Sônia? Porque realmente, né? A gente não pensa assim, eu não vou mais ir lá na casa daquela pessoa, ou agora eu não vou mais poder proporcionar aquilo para aquela pessoa. Não, a gente só fica assim, realmente agora eu não vou mais receber isso, não vou mais receber aquilo, né? Achei interessante assim a forma como ele colocou, né? E eu queria trazer aqui para ver seu ponto de vista também a respeito disso. Sim, muito interessante, porque esse investimento que a gente faz no outro, né? Às vezes a gente faz, por que que você pensa muito no outro? Porque você agrada muito o outro, porque você não consegue largar o outro, né? Quais são os seus ganhos secundários aí nesse investimento do outro? Tem tudo isso, né? Por exemplo, muita gente que tem essa questão de dependência emocional, por exemplo, né? Eu não consigo dizer não, faço tudo para agradar a pessoa, porque tem esse medo do abandono. Uhum. Mesmo de pessoas vivas, tem medo de abandono. Ó, eu tô te fazendo, né? Por exemplo, eu aceito, tô aqui fazendo a live porque eu sou sua amiga, porque eu tenho medo que se eu falo não, você não vai mais falar comigo. Né? O Sim, medo do abandono, é o mesmo medo da morte. A pessoa vai morrer. O luto também pode ser de uma amizade um rompimento de amizade. O falar não. Muita gente não consegue falar não, porque tem esse medo do abandono, do julgamento, que vão falar. Nessa linha, né, que ele explica, nessa questão do apego, ou esses ganhos secundários, o que essa pessoa te trazia de tanto, né, dos benefícios, que você não consegue ficar sem ela.
Sim, sim. É bem legal, depois me manda, não vi essa. Vou te mandar Depois depois. me manda, sim, sim, é interessante nessa questão, né, de Uhum. também, por exemplo, aquela pessoa que não consegue falar não, sempre aceita tudo, com aquele medo do abandono, medo do julgamento, é a mesma coisa, o abandono, não ter mais aquela presença, não ter mais aquela pessoa. O luto também é isso, não ter mais aquela pessoa. Sim, aquela pessoa, aquele trabalho, aquela, né, enfim, É, sim, muitas questões, né? E tem uma pergunta aqui, sim. Sônia, que é assim, ó. É possível viver plenamente enquanto se está enlutado ou a vida entra em pausa? Então, depende da pessoa, né? Cada um vai passar o luto, na Cada um. verdade, de uma maneira, né? Tem aquelas pessoas que vão demorar mais, aquelas pessoas que vão demorar menos. Muitas pessoas vão acabar usando até de mecanismo de defesa, de trabalhando, estudando. É uma maneira que a pessoa também vai usar para não sentir isso. Vou trabalhar todos os dias, vou estudar, vou fazer um curso, vou viajar, vou fugir do problema. É uma maneira também de paralisar, porque você está fugindo, né, de uma situação, se enfiando em outra situação. Por exemplo, eu perdi a avó e agora eu tô num... O meu problema não é minha avó, é o meu relacionamento. Estou num relacionamento que me dá dor de cabeça. É o que eu tô, minha preocupação é o relacionamento porque eu tenho que fugir daquilo que é a dor da perda da minha avó. Tem muitas questões, né? Assim, muitas formas. Não é porque a pessoa está vivendo, está fazendo suas coisas que ela também não está paralisada, não está sentindo. Às vezes ela busca como, inclusive, mecanismo de defesa de uma negação, de não vou pensar nisso, nesse problema, vou focar em outra coisa. Aquelas pessoas que trabalham demais, são sobrecarregadas demais, que fazem um monte de coisa. O que elas estão querendo o que elas estão querendo maquiar? O que elas não estão querendo fugir do quê? Se enfiando em não ter tempo de fazer nada. Sim. Eu acho É legal a mais ou gente, menos. acho legal a gente aproveitar e dar alguns exemplos para algumas pessoas, porque assim, como as pessoas, vamos incluir também, porque há pouco tempo a gente tem esse conhecimento, né? Mas como a gente não aprende sobre essas coisas, é interessante a gente dar alguns exemplos, por exemplo. No Pinóquio, o Pinóquio mesmo, ele surge através de um mecanismo de defesa Uhum, do pai dele, que é o quê? O pai dele perde, o Gepeto perde um filho, ou seja, luto. Nesse luto, uhum. ele, ele não consegue elaborar direito esse luto, ele fica na bebida, e aí ele pensa, vou fazer um boneco de madeira, vou criar meu próprio filho. E aí quando ele cria esse boneco, né, vou até colocar aí, não de forma Uhum. pejorativa, mas como se fosse o bebê reborn dele, né? Agora ele tem um boneco ali, Sim, e aí ele isso que eu ia coloca falar. nesse objeto, ele coloca nesse objeto todo o seu desejo, seu libido, né? E quando esse Uhum. boneco ganha vida, agora ele projeta no Pinóquio tudo aquilo que ele queria com o filho dele, que ele não teve. Então, ou seja, muitas vezes acontece Exatamente. que os pais perdem, acaba perdendo um filho, né? E ele projeta no outro aquilo que era daquele primeiro filho. Ou seja, ele usou um mecanismo de defesa, Exatamente. sem perceber, ele usou um mecanismo de defesa para poder lidar com aquela situação, né? Eu acho isso bem interessante, né? Sim, ótima colocação, exatamente isso. Acaba pegando um outro objeto para fazer, para substituir, como se fosse uma substituição daquela do objeto perdido, né? Investe toda a libido nesse outro objeto, exatamente, muito bem colocado. Um outro exemplo também que eu gosto é que muitas das vezes a gente vê profissionais assim da arte, da cultura, né, pintando quadros excelentes, fazendo músicas excelentes. Mas quando a gente vai ver, no fundo, as pessoas estavam passando por um luto e sublimou.
esse luto, então ele se utilizou ali daquilo, da arte, da pintura, e ele dedicou toda a sua libido naquela pintura, ele colocou tudo naquela pintura, tudo ali. Mas era um sofrimento que ele usou aquela ferramenta para poder passar por aquela situação, né? Então, ou seja, todo mundo usa alguma ferramenta, né? Alguns vão ir para bebida, para as drogas, uns perdem o desejo da vida, vão morar na rua, outros vão se entupir de trabalho, igual você falou, querem estar sempre atarefados para não pensar naquilo, para não ter tempo de pensar naquilo, né? Então, cada um vai usar uma ferramenta para fugir. Então, é bom a gente pensar que quando a gente for passar por um luto, a gente poderá utilizar de alguns mecanismos de defesa, mas o interessante, o melhor, é que a gente saiba lidar de frente com essa situação, já, e fazer a nossa terapia, fazer a nossa análise, onde ali a gente se conhece melhor, né, se entende melhor, sabe das nossas questões, sabe do que passa dentro da gente, descobre coisas que a gente nem sabia que sabia, ou descobre coisas que a gente nem sabia que sabia. Então, acho que fazer esse processo da análise ajuda bastante quando a gente estiver passando por um processo de luto. Sim, exatamente, não é questão, né? Quando que eu vou começar, quando eu vou deixar de sofrer? O que que eu faço para parar de sofrer? Né, não é esse convívio com a ausência do objeto perdido, né? É como eu vou viver, né, de uma maneira saudável, aí sem me destruir, sem me acabar, sem paralisar, sem virar uma melancolia, né? Nessas questões de, né, muitas vezes, né, fazer uma pintura, se dedicar a alguma outra coisa para fazer a terapia, sublimar. Como que você vai lidar com isso sem se destruir, não quando vai acabar, né? Como que se deixa de sofrer? Não tem uma, né, não é uma coisa mágica. Como que eu faço para parar de sofrer? O que você pode fazer para viver uma vida funcional, sem cair nas drogas, na bebida, né? Porque muita gente usa isso como um amuleto, né? Um apoio para continuar vivendo, porque você quer sair da realidade, não consegue mais viver depois disso. Muita gente não consegue viver depois disso. Às vezes, muitas vezes, não é nem aquela vontade de morrer, é a vontade, a pessoa não sabe viver com aquilo, ela não sabe viver, não é vontade de morrer, é o não saber viver sem aquele objeto amável, sem saber viver, sem se destruir, sem sublimar isso. Né? E por isso que é muito importante a terapia. Vai ajudar nessas questões. Você se encontra, você saber o que você pode fazer, te guiar para continuar funcional, continuar a vida. Né? Falar de morte não é falar também é falar de morte, também é falar de vida, também é falar de amor. Pode, né, pensar nisso não só como uma coisa ruim, como uma coisa boa. O que eu posso fazer disso, né? Sim. Eu quero agradecer aqui, temos participações aqui do lado do Pernambuco, tá? Duas pessoas aqui, tem a Olha que psicanalista legal! Alana, a psicanalista Alana Oi, Alana! e o Atenor Lúcio lá do Pernambuco, com a sua esposa Marisa, e a psicanalista ali, a conhecida, né, Sim, da gente aqui também. sim. Sejam bem-vindos. Ah, que legal! Sejam muito bem-vindos, né? Quem quiser compartilhar também alguma pergunta ou algum Uma fato que experiência. passou, sim, alguma vivência, é muito bem-vindo. Agradecer a presença de todo mundo, muito bacana. Falar, né, de um assunto tão importante. Sim. Ô, Lúcia, e aí tem uma outra pergunta, assim, que é a pergunta-chave, eu acho, né? Como continuar depois da perda? Né, continuar não é a mesma coisa que superar, né? São coisas diferentes. A gente pode continuar aos poucos, né? Fazendo a vida não tão pesada, né? A gente não vai superar, a gente vai viver com isso. Mesma coisa, assim, por exemplo, se eu sofri um acidente, perdi o braço, perdi um membro,
A gente vai aprender a lidar com isso. Mesma coisa da perda de uma pessoa, a gente vai aprender a lidar com isso, a gente não vai superar, né? Vai continuar fazendo terapia, entendendo suas questões, a gente vai tornar esse momento não tão pesado, menos pesado, conseguindo rir de novo, se permitindo de novo, lembrando sem culpa, a gente vai seguindo, né? A dor, ela não some, ela não muda, ela se transforma, ela vai se tornar uma coisa diferente, né? Aquelas lembranças, né? Quando a gente é uma elaboração simbólica, na verdade, né? A gente vai continuar, na verdade, é um ato de resistência, né? A gente vai honrar aquilo que foi vivido, aquelas lembranças, aquele carinho. A gente vai lembrar de uma forma diferente, que não doa tanto mais. Mas com esses carinhos vividos. E com certeza com o apoio da terapia, para aquelas pessoas que estiverem vendo que não conseguem lidar sozinha, que está vendo que está com alguma dificuldade, que não está bem, já não consegue fazer mais as coisas que gosta, já está partindo para uma depressão. A partir do momento que a gente deixa de ter vontade de fazer aquilo que gosta, a gente já pode pensar numa depressão. Você não está indo mais trabalhar, não está mais vendo os amigos, está deixando de fazer as coisas que você fazia antes, a gente já pode pensar numa depressão, para a gente procurar uma terapia, né? Isso não se transformar numa melancolia ou qualquer outra coisa. Por isso que é muito importante se perceber. Sim, E procurar. dá para falar assim sobre um sentido da vida, assim, né? Sobre reconstruir assim um sentido, porque tem pessoas que passam pelo processo do luto e perde o sentido de viver, né? Perde sentido. Qual que é o sentido da vida para gente, né? Não Para tem o sujeito, né? exatamente, é o achar, né, uma maneira de viver com isso, sem se paralisar, ressignificando, sublimando, procurando um sentido. Sim, sim, sim. Tem uma pergunta aqui que é assim, ó. Por que, mesmo com a dor, algumas pessoas relatam que o luto as aproximou mais da vida? Aí já é uma outra linha, né? Uhum. Por que tem Sim. pessoas que, por conta da dor, elas enxergam que o luto fez elas amar mais a vida, ou se aproximar mais, né? De repente, aquela pessoa mais afastada, mais isolada, passou por um processo do luto, aí virou a chave. Né, muitas tem os ditados, né? Quem você não aprende no amor, aprende na dor, né? Essas questões. Então, cada um, né, vai passar, a gente pode falar. Quando a gente perde, é que a gente dá valor, né? Muitas vezes a gente pode pensar assim. Enquanto a gente tem, a gente às vezes não pensa que vai ser a última vez, que vai ser o último momento. Ninguém, né? Tem gente que tem os pensamentos aí intrusivos que pensam, tenho medo de morrer, tenho medo que minha mãe morra, tenho medo disso. Vivem, né, nesse processo obsessivo. Mas, no geral, a gente não sabe qual vai ser a última vez que a gente vai falar com alguém, a última vez que a gente vai viver. E a gente mesmo tem esse sentimento de culpa, né? Deveria ter feito mais, deveria ter falado mais, deveria ter amado mais. Tem até a música, né? Deveria ter amado mais, né? Deveria ter visto só se for, tem até a música que é super bonita. Essa questão, às vezes, quando a gente perde, que a gente vai dar valor em tudo. Aquela pessoa era boa, porque quando a gente está com alguém, a gente acaba reclamando. E quando a gente perde, a gente sente que a gente não estava esperando. Né? E muitas vezes fala, não, agora eu vou dar valor para isso. Na verdade, a gente tem que dar valor sempre. Não é só depois que perde. A gente tem que dar valor para tudo no dia a dia.
Não só depois que perde. Mas é muito Sim, importante que a pessoa tenha essa consciência de dar um sentido para a vida depois de perder alguém, mas tem que aproveitar a vida, a pessoa ali enquanto ela tá do nosso lado, de fazer, não deixar de fazer as coisas que você tem vontade, as coisas que gosta, realmente viver. sim. E você falou que o luto também tem a ver com o amor, né? E aí, o que que o luto ensina pra gente Sim, sobre o amor? né? Se hoje a gente está sofrendo por alguém que morreu, foi porque a gente amou essa pessoa, né? A gente teve os momentos bons com essa pessoa. Se hoje a gente sofre, é porque um dia a gente amou, a gente teve os momentos bons com a pessoa, né? Não pensar só no sofrimento, mas se hoje você sofre, é porque você teve um momento bom aí com essa pessoa. Eu gosto de pensar assim também que a maioria dos filósofos, né, eles sempre estão com essa questão da morte, né? Eles têm essa questão com a morte, de entender a morte, o porquê da morte. E você falou, estão falando aqui sobre após a perda, a pessoa dá mais valor à vida ou mais valor às outras pessoas. É interessante porque Salomão, né, o grande filósofo Salomão e escritor do livro de Eclesiastes, né, de Provérbios, ele vai dizer lá em Eclesiastes que é melhor estar em um lugar, em uma casa que há luto, do que numa festa. Ou seja, ele entende que no momento do luto, da perda, do velório, é que a gente reflete, é que a gente analisa e fala, isso tudo que você falou, o epitáfio, né? Eu deveria ter amado mais. Eu deveria ter abraçado mais. Uhum. Porque na festa, na balada, ali no lugar, ninguém está pensando sobre isso. Ninguém está Não. analisando sobre isso. Ninguém está refletindo sobre isso. Então, às vezes, realmente é importante a gente, em alguns momentos, estar presente nesses momentos aí de luto, de perda, né? Para a gente poder valorizar mais a vida e aproveitar mais a vida, e viver mais a vida, viver em abundância, né? Uma vida em abundância, né? Então, acho que é interessante a gente ouvir alguns filósofos que eles falam bastante sobre essa questão, né? Sim, sim, exatamente. Essa é a questão, né? Ele tem que, o luto não se transformar no algo paralisante, né? Se transformar numa, né, nessa lembrança de alguém que você amou, que te marcou. É uma forma de honrar, né? Igual você falou, né? Uma forma de honrar o que você viveu, né? Sim, exatamente, né? Ela é o testemunho aí de laço que você teve com essa pessoa. Sim, muito bom. Pessoal que estiver aí na live, se quiser mandar alguma pergunta, né, para Sônia, que hoje ela é a nossa convidada. Para o pessoal que entrou agora, ela também está escrevendo um livro a respeito do luto. Se você tiver alguma Sim, vou dúvida sobre isso, enviar. você pode mandar aqui para a gente, ela vai enviar para a gente também. Entre em contato, deixa o nosso telefone ali para a gente poder mandar para você. Sim, Quem chegou sim, né? agora, só para enfatizar, quem chegou agora, ela está escrevendo o livro, e quem mandar aí mensagem aí, dizer, ó, eu quero, ela vai enviar em PDF aí, assim que lançar, ela vai enviar em PDF o livro dela em exclusividade, tá? Para a gente aqui que estamos tendo essa live, tá bom? Sim, quem estiver participando da live, só mandar mensagem falando, né, que participou da live, que eu, assim que estiver pronto, eu envio Sim. o Já está digital do caminhando para o fim, livro. né? Já está caminhando para o fim. Nossa, mas passa muito rápido o tempo. Faz Já tem tem que fazer dois uma live minutos com que a gente mais está conversando aqui. tempo. 2 horas de live. Passa muito rápido. E aí, assim, quando faltam uns 10 minutinhos, a gente já quer avisar, porque teve uma vez que o Instagram derrubou a gente mesmo, assim. Então, Sim, tá já, mesmo. já caminhando para o fim, eu também vi uma questão sobre o luto que é até meio engraçado, mas que funciona bem, é bem didático, assim, que o luto funciona como uma panela de pressão.
né? A gente, quando ela tá ali na pressão mesmo, a gente não consegue tirar a tampa, né? A gente tem que Sim, esperar primeiro sair todo aquele ar para depois a gente conseguir tirar a tampa, né? Então a gente funciona mais ou menos assim também, né? Tem coisas que a gente tem que permitir sentir, né, Sônia? Permitir sentir para poder sair, né? Não adianta querer tirar a tampa, né? Querer tirar aquilo, não sentir mais aquilo. Eu preciso permitir sair, né? Tudo aquilo para depois conseguir tirar a tampa, ressignificar e seguir em frente, né? sim, exatamente. Sua dor é parte do que você é, né? Você tem que sentir, tem que se permitir. Não precisa ter vergonha de falar. Na terapia é um lugar seguro onde você pode falar dessas questões. Muitas vezes, né, acho que foi no começo, a gente comentou sobre algumas pessoas ter alguns comentários totalmente sem noção, né? Às vezes a gente vê principalmente assim, em Facebook, luto, é a pessoa lá, morreu do quê? Né? São comentários inconvenientes que muitas vezes as pessoas têm o comentário, já tá saindo, tá, né, perdeu a avó, perdeu a mãe, perdeu o marido, já tá saindo, já tá aí na rua, tá feliz, né? Eu queria te perguntar se, e também é bom você falar, como você profissional, que a pessoa que está no processo do luto, acabou de perder alguém, às vezes se sente, se permite ter momentos de alegria, Uhum. de felicidade, só que às vezes ela não se deixa passar por esse momento com medo do julgamento, porque eu vou falar justamente isso, né? Mas acabou de perder, já está na balada, já está sorrindo, já está alegre, ou seja, a pessoa não pode sorrir mais porque perdeu alguém, Não não pode, pode mais, né? entendeu? Exatamente, exatamente. Você Tem gente até que fala fala. assim, luta é para quem morreu. Quem morreu que tá de luto. A gente Sim, fala exatamente, exatamente. Não é porque a pessoa continuou a sua vida, né, de uma maneira saudável, funcional, que ela não está sentindo luto. Claro que ela está sentindo, isso ela não vai deixar de sentir, mas pode continuar vivendo. Falar de luto é falar de vida. Não precisa. Muita gente tem medo, né? Eu tive uma paciente, meu aniversário, eu não quero comemorar. Se eu for convidar ou postar alguma coisa, vão falar lá, tá comemorando aniversário, perdeu o marido e tá comemorando aniversário? Sim, você pode comemorar seu aniversário. assim, Né? Não é, você não precisa estar chorando para demonstrar que perdeu, que está sentindo. Cada um sentir da sua maneira. Ele é único, é um processo único, diferente para cada pessoa. Não é igual. E a gente tem esse julgamento, é muito julgamento. A pessoa fala, lá, já tá saindo. Ou se não, perguntas inconvenientes. Ai, morreu do quê? Não sei o quê. Aqueles comentários que a gente vê, às vezes, principalmente em redes sociais. Ou até não tem uma palavra certa para você falar para um enlutado. O que a pessoa quer é aquele abraço, às vezes vai falar muito mais. Tô aqui, se precisar, um abraço, tá ali presente, vai falar muito mais do que perguntar alguma coisa. Às vezes a gente fala, não sabe o que falar. Às vezes não é o falar, às vezes é só o abraço, tô aqui, esse apoio. A pessoa quer esse apoio, esse carinho, ser compreendida, ser acolhida, sem julgamento. E até também a gente pode ajudar a pessoa, por exemplo, eu não lembro agora onde eu vi, estava estudando sobre isso, e a gente pode fazer Uhum. uma prestação de serviço, por exemplo. Não vai na casa da pessoa, lava a louça para ela, limpa a casa, faz uma Sim, comida, faz alguma coisa. sim, É uma forma de ajudar, né? Uma forma de ajudar. sim. Exatamente, vai ajudar muito mais do que ficar. Você está precisando de alguma coisa? Você ficar perguntando, então né? Ficar cutucando a pessoa, às vezes ela fica quieta. Só o fato de você estar ali do lado, em silêncio, já é um apoio, já é uma dá um homenagem, acolhimento, né? já é um acolhimento, exatamente. Sim. Alguém fez um comentário ali. As ações falam mais do que as palavras. É o que a gente está falando aqui, né? Exatamente. Exatamente.
Sim, sim. E aí, na nossa posição aqui de cuidar da saúde mental, né? A gente não está aqui para falar que faz terapia e todos os seus problemas vão ser resolvidos, você vai parar de sentir dor. Não é sobre isso, né? Mas é justamente para trazer esse acolhimento, né? Sem julgamento, sem essas falas, né? Que a gente vê por aí. E ajudar e dizer assim que essa dor pode ser ressignificada, né? Tudo pode ser ressignificado, né? E que a sua vida é muito importante, tem a questão de entender a dor, mas que essa dor pode ser ressignificada. Sim, ela vai ficar com uma cicatriz, né? Você teve lá um machucado, doeu, sangrou, agora tá cicatriz, né? Ela não sangra mais. E você não precisa passar por isso sozinho. Você pode contar com a ajuda da terapia, que é muito importante, é o espaço onde você vai poder falar sem julgamento, onde não vai, né? Onde você vai conseguir falar, se expressar, a ser acolhido, principalmente. Sim, sim. É isso daí, é sobre isso, então, né? Já deu tempo, muito rápido. Nós estamos de cores iguais, preto e pink. Sim. Já é a segunda corrida e a gente aparece aqui na live com as roupas parecidas. A gente combinou o uniforme. Se tivesse o não tinha dado certo, né? Mas, Tony, bom, gostaria muito de agradecer. Sim, a gente quer gostaria de agradecer. Opa! Vamos lá, deixa eu agradecer primeiro, então. A gente quer te agradecer por você estar aqui com a gente, né, nessa jornada. A gente acompanha sempre o seu trabalho, a gente vê que você também está acompanhando o nosso início. Isso é muito bom, pessoas que ajudam a gente nesse processo, né? O intuito dessas lives é trazer mesmo conhecimento e ajudar as pessoas a entenderem questões sobre a saúde mental, né? Que tem aquele preconceito de que terapia é para doido, é para maluco, e não é sobre isso, né? Você cuidar da sua mente, igual a gente já virou um lema, né? Você cuida da sua mente, você consegue cuidar de todo o resto da sua vida, né? É essencial esse cuidado. E as lives é uma forma das pessoas verem um pouquinho, aprenderem um pouquinho e tirando esse preconceito em relação à terapia. E às vezes aqui a pessoa não faz terapia, mas entra na live e encontra a Sônia trazendo sobre esse tema e ela já entende. É uma sementinha que a gente vai plantando, né? Então, muito obrigada pela sua participação aqui. Agregou bastante para a gente, tenho certeza que agregou também para todo mundo que assistiu. Gratidão, gratidão mesmo. Que bom, muito obrigada, parabéns pelo trabalho lindo de vocês dois que estão fazendo, né? Muito bonito. E esse trabalho de trazer esse conhecimento para todo mundo, abrir as portas para a gente falar, né, mostrar o conhecimento, é muito importante. Muito parabéns aí, sucesso para vocês nessa jornada, para todos nós. Muito obrigada e boa noite a todos. Sônia, sigam ela ali, ó, sigam ela. Sim, está o nosso contato aqui também, mandem mensagem se tiver alguma dúvida, a gente também pode enviar o contato dela para vocês, o PDF que ela prometeu, vai ter que cumprir agora, hein? Sim, pode mandar mensagem lá que eu vou enviar. Sim. Então é isso, né? Andressa, tá acabando, mas você consegue assistir de novo, tá gravado, a gente vai postar lá. E quem quiser, assiste. E quem estiver assistindo agora, é você que entrou agora, não sei que dia, que mês, que ano, já curte, entra no Instagram dela, curte, compartilha e comenta, eu quero o livro! Obrigada, Sônia. Um beijo, tchau, gente. Eu que agradeço, até mais. Boa noite. Tchau. Tchau.